Meus queridos alunos, esta é uma aula de gramática barra redação, ok? Sobre a questão dos operadores argumentativos, de novo, e o valor semântico que eles têm. Eu cheguei a postar isso em alguma sala, mas eu não expliquei. Vou fazer uma explicaçãozinha, então, depois eu até uma atividadezinha. Coesão textual, né? A gente estava falando de coesão e coerência, né? E a gente vai falar agora de coesão textual e os operadores argumentativos que a gente usa, qual é o valor que cada um tem. Vamos só começar aqui o compartilhamento de tela e a gente já vai para a aula. Ok, vamos lá. Então, coesão textual, operadores argumentativos. Né? E esses operadores são principalmente as conjunções, mas você tem o valor semântico, né, o valor de significado. O valor semântico é o seguinte, é o valor que ele tem de significado. Qual é a significação que ele vai ter dentro do texto. Né? As conjunções e as preposições também. Só lembrando, preposição vai ser conectivos, uma classe de gramatical de conectivos que ligam palavras. Aqui, por exemplo, nós temos o valor semântico dos. Dos é uma preposição, na verdade é uma locução, né, da preposição de mais o artigo definido os. Tá? Mas a preposição de está presente aqui. Preposições e conjunções. Com e é uma conjunção. Tá? De maneira geral, as conjunções vão ligar orações, tá? Vão ligar uma oração a outra, uma ação a outra, um argumento a outro. E as preposições, elas só ligam mais palavras mesmo. Então, dos conectivos, né? Tá ligando, vai fazer ligação de palavras, e a outra vai fazer ligação de orações, de maneira geral. A gente aqui no primeiro ano, a gente vai começar a ter aula de sintaxe, período simples, frase, oração, período simples, composto, né? Sujeito, predicado, advérbios. Vamos lá. Preposições. Preposição com valor de autoria. Esta música é de Roberto Carlos. A preposição é a preposição de, né? E indica autoria. Lugar. Estou em casa. Preposição em indica lugar. Casa. Tempo. Viajei durante as férias. Então, quando aconteceu isso? O tempo isso aconteceu. Durante uma preposição de tempo. Modo ou conformidade. Vamos escolher por sorteio. Preposição por vai ser, vai indicar como algo vai acontecer. Então, modo ou conformidade. Causa. Estou tremendo de frio. Ou seja, estou tremendo por causa do frio. Preposição de vai indicar causa. Assunto. Não gosto de falar sobre política. Ou não gosto de falar de política. Tanto faz. Né? Então, a preposição vai indicar assunto. Fim ou finalidade. Eu vim para ficar. Então, preposição para vai indicar a finalidade. Finalidade é ficar. Finalidade do fim. Tá vendo que aqui tá uma preposição unindo orações também. Isso pode acontecer. Instrumento. Paulo feriu-se com a faca. Então, preposição com o que ele se feriu? O instrumento é faca. Companhia. Hoje vou sair com meus amigos. Então, vou sair. Com quem eu vou sair? Eu especifiquei. Então, a preposição com vai indicar companhia. Meio. Tá? Voltarei a andar a cavalo. Viajei de avião. Vou a pé. Todas as preposições, o A do cavalo, o de avião, de carro, né, de navio, elas vão indicar o meio como acontece com a sua viagem, seu deslocamento. Matéria, devolva-me meu anel de prata. Então, esse de é a preposição que vai indicar a matéria da qual é feita o anel. Fim ou finalidade. Isso aqui eu já fiz. Tá. Repeti algumas aqui sem querer, depois eu conserto isso. Posse. Este carro é de João. Então,
De quem é o carro? Aqui a música é do Roberto Carlos, não é que ela pertence ao Roberto Carlos. É que o Roberto Carlos é o autor dela. No caso, o carro é de João, porque o do João, porque o João é o dono desse carro. Oposição. O Flamengo jogou contra o Fluminense. Então, oposição. Flamengo versus Fluminense. Fla-Flu. Conteúdo. Tomei um copo de vinho, ou com vinho. O pessoal fala, é errado falar copo de vinho, porque o copo não é feito de vinho. Né? Mas é o conteúdo que tinha dentro do copo, era vinho. Por isso que tem até esse com aqui. Preço. Vendemos o filhote de cachorro, do nosso cachorro, de nosso cachorro, a R$ 300 ou por R$ 300. Então isso aqui é preço. Indica esse A ou esse por, vai indicar preço. E ó, esse de nosso cachorro vai ser como que eu posso falar? Não é posse exatamente, também não é origem, genealogia, vamos dizer assim, né? De quem ele veio, do nosso cachorro, né? Mas também é posse, porque é o filho dele, né? Meu filho, meu sobrinho, né? Não é que pertence a mim, mas é um tipo de posse em relação de parentesco, né? Origem, você descende de família humilde, eu sou de Londrina, eu vim de Campinas. Então, origem. Tá? Desde aí quando origem. Especialidade. João formou-se em medicina. Sou especialista em literatura. Então, esse em vai indicar a especialidade. Destino, direção. Olhe para frente. Vou para os Estados Unidos. Vou ao mercado. Então, essas preposições vão indicar direção. Né? Confunde um pouco com lugar, mas é que é um lugar, direção. Origem é de onde você veio, direção para onde você vai, destino, e lugar onde está, onde já aconteceu algo fixo. Né? Vocês estão vendo que às vezes a mesma preposição é usada para várias coisas diferentes, vai depender do contexto. Então, você tem que ver como ela está sendo usada. Por exemplo, de João é posse, de Roberto Carlos é autoria, okay? A cavalo é meio, a R$ 300 é preço. Okay? Vamos lá. Uma coisa importante para falar é a distinção, que às vezes tem uma confusão entre preposição, pronome pessoal oblíquo e artigo. O pronome pessoal oblíquo é aquele que aparece em comprei-o, levei-a, considero, aqueles que o fazem. Então, ele é um pronome que vai substituir um nome, né? O pronome sempre substitui ou acompanha o nome, e vai ser sempre o, as, os, as, te, se, me, me, tudo mais. São estudo pronominal que vocês já fizeram no ensino fundamental 2. Okay? E o artigo, que é o, a, os, as, umas, umas. Aqui, no caso, o artigo definido o, a, os, as. Então, ó, preposição vai ligar dois termos, estabelecendo eles uma relação de dependência. Né? O a, por exemplo, vai ser invariável, estando em função de preposição. Por exemplo, fui a Brasília, fui até Brasília. Tá? Vendi a R$ 300. Então, ele não muda, o a fica quietinho no lugar dele. Quando é pronome pessoal oblíquo, ele vai substituir o substantivo na frase. Por exemplo, eu levei Júlia a Brasília. Tá? Eu a levei a Brasília. Então, nessa frase aqui, esse a, eu a levei. Levei quem? Júlia. Então, o pronome a, o pronome oblíquo, está substituindo a palavra Júlia, o substantivo Júlia. Esse outro a, como já foi aqui, ó, é uma preposição de destino. Tá unindo levei e Brasília, o verbo com um substantivo aqui. E o artigo a, ele vai ser um artigo definido. Tá? Ele vai determinar um substantivo. A professora foi a Brasília. Então, quem foi a Brasília? Professora, sujeito à frase. Esse a está indicando, está especificando, determinando gênero e número aqui. No caso, gênero é feminino, número singular. A professora foi a Brasília. Então, esse a é o artigo definido, tá? Feminino, singular. Esse a Brasília é a preposiçãozinha de novo. Ok.
Vamos para as conjunções, e daí já acaba a aula. Essa aula é curtinha. Passei e descansei. Nas minhas férias, passei e descansei. Então, conjunção. Esse e é uma conjunção que está unindo duas orações. Tá? Você tem um período aqui com duas orações. Período composto de duas orações. Então, o que você fez? Passei e descansei. Esse e está ligando duas ações que foram feitas no mesmo período, no mesmo contexto. Então, adição, tá? Adicionando. Adversidade, então vai ser adversativa, né? Conjunção adversativa. Vai ter uma oposição. João é inteligente, mas é preguiçoso. Então, ô, João, acorda, João. Vai estudar, você é inteligente. Né? Então, esse mas vai fazer oposição. Essa oração diz que ele é inteligente. Essa diz que ele é preguiçoso. O mas está unindo as duas, né, no período composto, em relação de adversidade ou de oposição. Tá bom? Alternância. Ora estudava, ora fingia que estudava. Então, uma hora ele estava estudando, uma hora ele estava fingindo que estava estudando. Estava distraído fazendo outra coisa, mas parecia que ele estava estudando. Esse ora, ou, tá? São aquelas preposições que sempre aparecem, alternância sempre aparece às vezes, né? Duplicado, né? Repetido no começo e no meio do período. Então, dando sentido de alternância de ações. A primeira ação é estudar, a outra é fingir que estuda. Né? Aqui é um período composto. Causa. Não vou à festa. Por que eu não vou à festa? Porque preciso estudar. Então, não vou à festa é uma oração, preciso estudar é outra. A causa de eu não ir à festa é eu precisar estudar. O porquê é a conjunção que uniu essas duas. Então, o valor semântico do porquê é causa. Comparação. Ele come como um porco. Está vendo que aqui é um período simples. Por quê? Você não precisa falar que como um porco come. Já está subentendido esse verbo. Você corta ele. Come como um porco. Comparação. Tá? Concessão. Concessão é parecido com a diversidade, mas geralmente, concessão geralmente aparece embora, não obstante, ainda que. Ele vai aparecer no início da frase, mas também pode aparecer no meio. E aí confunde um pouco. Mas assim, embora estivesse chovendo, eu fui à praia. Então eu fui à praia mesmo que estivesse chovendo. Não tem oposição entre as ações. Existe existe uma adversidade, uma oposição na ideia, só que você fez aquilo. Então, assim, não fui à praia porque estava chovendo, não. Estava chovendo, mas fui à praia. Se você fala assim, mas fui à praia, estava chovendo é uma ação, fui à praia é outra. Aí você opõe. Estava chovendo, mas mesmo assim fui à praia. Então, você está pondo oposição. Agora, você fala, embora estivesse chovendo, fui à praia. Tá? Bem... A diferença entre a concessão e a alternância e a adversidade, né, a concessiva e a adversativa, ela é bem sutil e às vezes elas podem se confundir. Mas a macete de gramática no ensino médio é você saber que quando começa a frase é adversativa, embora, ainda que, não obstante. Se estiver no comecinho da frase, no comecinho do período, vai ser adversativo. Conclusão. Né? Conclusão vai ser uma preposição que vai indicar a conclusão de algo que você falou anteriormente. Então, vou mudar de cidade. É o primeiro período. Primeiro período não, primeira oração. Vou mudar não são dois verbos, é uma locução verbal. Então, eles equivalem a mudarei. Né? Terei de sair da escola. Vou mudar da cidade. Logo, terei que sair da escola. Ou seja, a conclusão é essa. A conclusão disso aqui. Porque eu vou mudar de cidade, eu terei que sair da escola. Só que esse logo, se você fosse, por exemplo, colocar como causa e consequência, você ia receber, terei que sair da escola porque vou mudar de cidade. Mas não, você está colocando como conclusão de algo que você falou primeiro. Você falou que você vai mudar de cidade, logo terei que sair da escola. Esse logo vai concluir. Né? E outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, as conjunções, não é só essas que estão aqui não, tá? Mas você tem que ver pelo contexto da frase, se está indicando uma conclusão, se está indicando uma causa, se está indicando uma explicação, se está indicando conformidade.
comparação, etc. Podem ser vários que indicam a mesma coisa, tá? E tem, né, tem várias para explicar a conclusão, tem várias para explicar a concessão, tem várias para explicar a causa, né? E às vezes uma mesa explica causa e explicação. Por exemplo, pois pode ser causa, pode ser explicação, depende do contexto. Conformidade, né, aliás, condição. O C é sempre para condição. Se você quiser, posso te ajudar. Então, condição é a pessoa querer. A consequência é a pessoa ajudar. Né? Uma consequência hipotética. Né? Se tivéssemos comido aquele sanduíche, não estaríamos jantando agora, porque estaria já, né, com o estômago forrado, por exemplo. Se você não saísse de casa hoje, não conheceria o amor da sua vida. Se você não tivesse saído de casa, não teria conhecido o amor da sua vida. Então, isso aí está no passado, algo que já aconteceu. Então, ela conheceu o amor da vida dela, mas se ela não tivesse saído de casa, ela não teria conhecido. Então, condição, consequência. Eita, o rojão aqui, dia de Nossa Senhora. Parecida. Conformidade. Então, conforme algo, fazei tudo como ele vos disser. Uma adaptação aqui do, né, fazer tudo quanto eles disserem. Fazer tudo, façam tudo conforme eles disser. Paulo ia engordando conforme se entupia de açúcar diariamente, por exemplo. Então, Paulo ia engordando em conformidade com ele comer açúcar demais diariamente. Então, está unindo as duas orações. Aqui, ó, fazei, faço, né? Isso aqui é imperativo, conforme ele vos disser. Se ele tinha que ter maiúsculo, inclusive. Vamos lá. Consequência. Então, aqui vai indicar uma consequência, não uma conclusão. Né? Estudou tanto durante a noite que dormiu durante a prova. Gente, as frases que têm valor de relação de consequência entre uma e outra é muito fácil. Geralmente tem sempre o tanto que, né? Tanto aqui e o que aqui. Tá? Então, essa preposição vai indicar a consequência dele ter ficado estudando durante a noite, ficou acordado durante a noite, estudando, dormir durante a prova. Explicação: fique, pois vou precisar de você. O pois não é causa, é explicação. Ele está explicando por que quer que fique. Esse aqui é outro verbo no imperativo. Fique, pois preciso de sua ajuda. Vou precisar de sua ajuda. Então, isso aqui é explicação. O rei não tem uma orelha, por isso usa peruca velha. Então, está explicando por que o rei não usa, por que o rei usa peruca. Não é causa, exatamente, é explicação. Né? Agora, você pode falar que o rei usa peruca porque não tem uma orelha. Aí é a causa dele usar a peruca, tá certo? Finalidade. Aproxime-se para que eu possa vê-la melhor. O para geralmente sempre vai indicar a finalidade, tá, pessoal? Para que. Então, aproxime-se, é a ordem. Para que eu possa vê-la melhor. Ou vê-lo melhor. Vamos lá, dizendo que é o lobo mal falando com a chapeuzinha vermelha. Disfarçado pelo lobozinho. Então, finalidade. Qual é a finalidade dele pedir para que a pessoa se aproxime? Eu possa vê-la melhor. Proporção. Proporção é a medida que, na medida em que, tá? A proporção que, são aquelas locuções conjuntivas, né? Porque daí não é uma conjunção, é mais de uma palavra que tem valor de conjunção, que vai indicar a proporção das coisas. Ó, os preços ficam mais caros, nossa, fiz mais caros à medida que os produtos escasseiam. Então, à medida que o produto vai sumindo das prateleiras, o preço vai subindo, né? Então, proporção. Tempo. Enquanto o touro tagarela, o sábio silencia e escuta. Então, o enquanto também pode ser usado como... Ele vai ser usado aqui como conjunção, tá? Então, enquanto acontece uma coisa, acontece outra. Tempo. Tá? Quando você chegar, fecha a porta. Vou terminar esse trabalho assim que puder. Ok? Bom, pessoal, é isso. Esses são os
as locuções conjuntivas, conjunções, preposição, o valor de cada uma. Depois eu vou dar uns exercícios bem facinhos, que é só para vocês terem uma noção de cada uma, porque essas coisas geralmente são cobradas em provas, tá? É só consertar aqui, João. Esse é o tipo de coisa, tem que consertar depois. Esse é o tipo de coisa que é cobrado em prova, às vezes. Então a gente tem que ficar esperto. Qual é o valor dessa conjunção? Qual é o valor desse ser? Põe lá uma frase, tem um texto, daí ele pega uma frase daquele texto e põe lá para você falar qual que é o valor que determinada conjunção tem no período. Né? É isso. Depois eu faço uns exercícios, vou fazer atividade sobre isso e colocar no Moodle para vocês. Ok? É isso, um abraço. Apresentação. Fiquem com Deus e até a próxima aula.